Oi, gente, se você está assistindo essa live... Opa, eu esquecendo dos fones. Se você está assistindo essa live pelo IGTV, eu já quero seu comentário aqui, tá? Dizendo o que você achou sobre esse assunto diferente que a gente está trazendo hoje. Estou esperando o Éder entrar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre o quanto que isso é importante para as empresas, né? E ele tá operando um pregão agora, então ele vai fazer a live com a gente operacionalizando esse pregão ao mesmo tempo. Qual que é a ideia da gente falar hoje, né? A ideia da gente falar um pouco sobre quão importante é o gerenciamento da empresa em si, o gerenciamento financeiro da empresa e tudo quanto isso envolve. Eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo que está entrando aqui com acenos, porque hoje o celular está um pouco mais longe de mim aqui. Então, essa live promete ser uma live rápida, trazendo um pouquinho do que vocês precisam saber, né? Empresas que contratam com o governo, o que precisa saber sobre esse gerenciamento. Oi? Vai, deixa eu arrumar essa lente aqui. Pessoal, hoje eu acho que a Ana, já escutei um pouco a Ana falando, hoje eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Um pregão de 44 milhões e vou fazer essa live. Na verdade, esse pregão não era para estar acontecendo nesse horário. Pregoeiro precisa ter um pouco de noção, eu imagino, né, que na hora do almoço teria que parar a disputa, né, Ana? E além de não parar, tá abrindo todos os lotes nesse horário de disputa. Então, vamos, como a gente tinha o compromisso já dessa live com a nossa audiência, eu falei, não dá para parar. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui e mostrar para vocês, quer ver? Que aqui é Vamos mata corear. cobra e mostra o pau, né? Ó, Vamos isso aqui é corear, uma vamos corear. disputa. Ó, isso aqui é uma disputa aos valores dessa disputa. 3 milhões, 3 milhões. Nossa! Esse é um dos grupos que a gente está participando dessa disputa. Como sempre, gravando, não pode deixar de gravar a disputa. E E vamos lá. são quantos itens? São 26 grupos, o pregão está no grupo 18. Tá quase Deixa eu ver acabando. aqui. E tá quase acabando aí, né? Tem mais alguns grupos aí, mas vamos lá. Hoje essa live, muito importante sobre gestão, né? Mas se você quiser falar aí, eu continuo. Pode começar. A Cristiane tá dizendo que o valor aí está ótimo. Só que, de novo, é um pregão no modo aberto. E por ser no modo aberto, o pessoal está jogando muito abaixo os preços. Então, a gente está procurando ficar melhor classificado. Tem itens aqui que nós vamos ser convocados para apresentar o lance, porque nós somos uma empresa do Simples. Então, eu tenho essa live aqui, nós vamos procurar fazer meia hora, 40 minutos, Ana, porque a hora que terminar aqui eu tenho que apresentar esses lances. Ótimo. O que a gente pretende falar hoje, né? Um pouco de gerenciamento empresarial, o que envolve essas questões que não são afetas à legislação de licitação, né? Não envolve tanto operacionalização de sistema, mas que não deixa de ser tão importante quanto a tudo isso que a gente fala, né? Porque tudo é um conjunto, né? É um Sim. conjunto de entendimento das normas de licitação, é um conjunto de entendimento do próprio como que acontece, né, dentro do órgão público, como que as coisas se dão, processamento e tudo mais, e também a operacionalização do sistema. Então, acaba que são, assim, um conjunto de questões que não deixam de ser tão importantes. Só que, como o Éder até comentou comigo ontem, esse tema sobre gestão, sobre gerenciamento de empresa, ele é muito pouco falado por quem trabalha com licitação, né? E hoje a gente o Éder tem clientes, eu tenho clientes que são exclusivos de órgãos públicos, ou seja, eles não trabalham
com o segmento aí de empresas privadas, né, com pessoa física. Então, ele trabalha exclusivamente para o governo. E aí, o que a gente pensou, né? O Éder pensou de dividir um pouco da experiência boa e da experiência ruim que ele teve sobre essa questão de gerenciamento, tanto de expectativa, eu acho que gerenciar expectativa é tudo, gerenciamento financeiro, de pessoal, de mercadorias, com relação a quem contrata com a administração pública, né? Sim. O que acontece, Ana, eu tenho uma experiência legal para explicar, para comentar, até porque eu quebrei feio no segmento. Eu tive um problema seríssimo. A gente é acostumado a mexer na época era gerente de banco, mexia com o meu salário, um valor até não era ruim, mas nada tão expressivo, e daí de uma hora para outra uma hora para outra não, tem todo um histórico, mas você entra no processo, começa a atuar com pregão, e você começa a arrematar processos milionários e vê um dinheiro que você não estava acostumado a movimentar na sua conta, né? Entendeu? Na minha conta, né? E aquele dinheiro não é meu. Aquele dinheiro é dinheiro que transita por ali. Por quê? Você tem que pagar fornecedor, você tem diversos outros custos. E eu lembro muito bem na época que eu comecei a me deslumbrar com essa quantidade de dinheiro que eu via na conta e fazer gastos desnecessários. Aí que eu bato em cima da tecla, que é a live de hoje, e eu vou estar falando aqui, pessoal, e olhando o pregão ao mesmo tempo, que eu falo da live de hoje, que é a gestão. Por que gestão? O dinheiro que entra na conta, nossa, quem atua com pregão, e eu tenho contato com gente do Brasil todo, e a grande maioria já passou por dificuldades, teve empresários que quebraram, deram a volta por cima, teve empresários que não querem nem mais saber disso, e tem aquele um que ainda não passou, mas que a gente orienta, deixa eu ver aqui, João. E teve aquelas outras pessoas que não passaram por isso, mas que vão passar até mesmo pelo diálogo que a gente vê, as conversas, fala, meu Deus, vai cair nos mesmos problemas que eu caí. Então, o que a gente fala? Você tem que definir, não que hoje nós somos um espelho aqui, que nós temos a melhor gestão do mundo, mas hoje, aqueles problemas que me levaram a quebrar em 2011, 12, lá, 2013, hoje me fizeram ter uma experiência, um conhecimento que eu não desejo para ninguém, mas que me fizeram hoje ter uma empresa mais sólida, uma empresa que caminha um degrau de cada vez e que cresce a cada mês, a cada ano muito. Mas por quê? Porque lá atrás eu tive que passar por uma má gestão na empresa, usar dinheiro da empresa para gastos pessoa física. É aquela história, empresário rico, a empresa fica pobre, ela quebra. Agora, quando você inverte isso, coloca a empresa rica e o empresário... Não, no início você precisa ser pobre, você tem que tirar muito pouco daquela movimentação. Mas vai chegar uma hora que esse valor vai ser... assim, você vai tirar muito mais do que você gasta, do que você precisa gastar para viver. E quando você passa por aquela turbulência do passado, você consegue entender que aquelas coisas que você dava valor naquela época, talvez aquela caminhoneta top de linha, aquele apartamento do top das galáxias, que não seja importante, mas tem a hora certa, porque quando você antecipa esse processo, você passa por esses problemas, que para você entrar é muito fácil nesse problema. Agora, para sair, Ana, eu sei o que eu passei. Você está tocando assim de cara num ponto extremamente importante, que é a questão do gerenciamento financeiro da empresa. Uma coisa que eu tenho visto e aprendido com grandes empresas que eu tenho assessorado é a questão do gerenciamento financeiro e até mesmo desse preparo que que a empresa tem que ter antes mesmo de iniciar a execução daquele contrato. Então, veja bem, hoje nós temos alguns tipos de contrato, e aí vai variar muito, né? Pode ser contrato de produto, pode ser contrato de prestação de serviço, de execução de obra, né? Vai variar, assim, conforme o ramo da empresa.
onde o início do recebimento daquela contraprestação, né, o vulgo pagamento, ele pode se dar ali dali 3, 4, 5 ou até 6 meses. Então, a empresa, ela tem que estar preparada daquilo que a gente chama, assim, grosseiramente de fluxo de caixa, para enfrentar esse período que ela não vai ter pagamento, mas que ela tem de honrar com as obrigações contratuais. Vou citar um exemplo muito simples aqui, que foi num assessoramento de contratação de software. Éder, a empresa, lá no cronograma físico-financeiro daquela prestação do serviço, junto ao órgão público, ela só ia receber a primeira prestação depois de implantado o sistema no órgão. Você sabe quanto tempo isso demora? Isso demora muito tempo. Isso demora dali 3, 4 meses para a conclusão daquelas etapas, né? Que são as etapas iniciais, aí vem o recebimento provisório, aí você pode receber uma prestação para depois você vir a receber a prestação mensal. Então, tudo isso deve ser observado quando vai analisar o contrato, quando vai ver se a empresa tem perna para suportar, né, aquela contratação. E uma coisa muito importante também que eu aprendi com outro cliente, Éder, foi cogitar a hipótese de participar de licitação em consórcio com outras empresas. Ou seja, eu não tenho condições de suportar essa contratação sozinha porque sou pequena. Mas se eu me aliar a outra que também é pequena e juntas podemos executar aquele contrato de forma consorciada, a gente pode executar esse contrato, ambas vão ganhar aí as suas contraprestações, ou seja, os seus pagamentos, e pode ser uma forma super interessante de conseguir executar aquele contrato, mesmo sendo uma empresa pequena. Porque muitas vezes a gente olha para contratos grandes e fala, não dou conta de executar esse contrato. Mas se você começar a cogitar hipóteses que tem à disposição, pode ser que a gente consiga executar esse contrato. Então, assim, sem sombra de dúvidas, o gerenciamento financeiro, junto com esse gerenciamento de expectativa, que foi o que você solicitou, contou para a gente sobre a sua experiência, eu acho que é o ponto número 1 e, assim, se brincar, o mais importante. Um outro ponto que a gente considera muito importante também, Éder, sem ser o gerenciamento financeiro, essa parte financeira. Ó, sem ser a parte financeira, é a gestão das pessoas dentro da empresa, que eu acho muito importante. O que que acontece? Nós tínhamos um problema, eu lembro, eu falo do início, que aqui tudo que você pensar lícito dentro do processo, nós passamos, tá? Eu acho muito legal, até, não que seja legal, mas hoje eu consigo falar com propriedade de todo o processo, porque eu passei por todo o processo lícito. Então, nós tínhamos muito problema de gestão de funcionários também. O que atuar, o que fazer, era aquela história assim, não estava muito bem definido o que cada um podia fazer. Foi aí, Ana, que a gente começou a estipular e metas para cada um e deixar que ele, assim, ó, ele também cria o formato dele de trabalho. Porque às vezes a gente quer fazer, faz assim, e nem sempre esse formato que a gente está dizendo é o melhor ou mais certo. E às vezes pessoas mais novas têm um formato mais rápido, diferenciado, que a gente começou a entender esse processo de cada um, e foi quando o resultado para nós foi muito positivo com relação a isso aí. Crescemos demais, cada um tinha muito bem definido a sua área de atuação, e esse resultado foi muito positivo, tanto financeiramente, que a gente cresceu no que ganhar, e a diminuição do trabalho mesmo, né? Ana, eu vou ter que só atender o cliente aqui no meio dessa live. Tem como eu sair e você entrar? Tem como eu tirar você, depois você entra de novo. Você pode continuar a fazer isso? Posso. Enquanto isso, eu vou falar sobre uma coisa importantíssima, que é gerenciamento de documentos, tá?
Gente, eu tirei o Éder porque vocês sabem, ele tá fazendo uma licitação lá agora. Quem entrou no comecinho da live tá vendo lá que ele tá fazendo uma licitação lá de vários lotes e o pregoeiro não suspendeu para o almoço como esperado, né? Então eu vou continuar falando aqui com vocês. Isso é porque a gente faz as coisas assim, né? Pra vocês verem que realmente acontece ao vivo, é na hora. Eu tô aqui também com uma caixa enorme de áudios para ouvir dos meus clientes. Isso que é bacana, vocês verem que a gente está fazendo tudo isso e que não é nada fake, que a gente realmente trabalha com isso nesse segmento e tudo mais. O que eu quero falar com vocês aqui? Uma coisa que eu, advogada, considero extremamente importante, que é o gerenciamento de documentos. Gente, o gerenciamento de documentos é um dos pilares do gerenciamento empresarial. Ou seja, o que significa, Ana, o gerenciamento dos documentos? Bom, outro dia eu estava até conversando com uma pessoa que está trabalhando em licitações e ele veio tirar algumas dúvidas sobre uma execução contratual. E eu já disse para vocês aqui várias vezes que essa execução contratual é onde se vislumbram os maiores problemas, né? Se não temos uma execução contratual bacana, possivelmente uma análise de edital bacana, possivelmente na execução contratual a gente vai ter algumas surpresas no meio do caminho. Surpresas essas desagradáveis, né? Então, o que acontece? Eu até cheguei a perguntar para ele, olha, se não está no contrato, você já olhou no edital? Então veio aquela reflexão, aonde está o edital que essa empresa participou da licitação? Então, assim, meu primeiro questionamento para poder tentar tirar essa dúvida que ele tinha era saber entender um pouco mais sobre os documentos, as normas que envolvia aquela contratação. E, pasme, ele nem sabia onde estava o edital. Então, gente, gerenciamento de documentos é uma coisa assim que eu, como advogada, né, eu acho que até os advogados têm essa visão melhor por já pensar um pouquinho mais lá na frente do que as pessoas que não trabalham diretamente com o direito. Porque, gente, o gerenciamento de documentos quer dizer que eu preciso ter ali tudo a tempo e a hora para poder sanar algumas dúvidas. E muitas dessas pode estar no edital, pode estar no termo de referência, pode estar em algum dos Entrei de novo. anexos. Entrei de novo. Agora tá tranquilo. Eu estou comentando sobre a questão do gerenciamento dos documentos, né? Você deve ter ouvido. Então, a importância da gente ter esse armazenamento desses documentos. Eu não sei se todas as empresas possuem ou têm condições de ter um software de gestão que tenha a possibilidade de armazenar esses documentos. Mas se você não tiver, você pode muito bem trazer aí uma pasta do Google Drive, né? Usar as ferramentas tecnológicas a nosso favor, né? Partilhar isso com as equipes. Eu quero partilhar, essa é uma informação que a gente vai dar para os nossos mentorandos lá do nosso grupo do Licitantes de Sucesso, que é com relação a fazer um checklist pós-licitação. É uma coisa assim inédita. Muita gente acho que nunca nem parou para pensar o quanto é interessante você fazer um checklist pós-licitação, para você identificar ali aonde você errou, o que pode melhorar, o que o seu concorrente errou. Então, esse daí é uma das questões que a gente traz para o gerenciamento de documentos. Então, não é só armazenar o edital, o termo de referência, o contrato, é armazenar também informações que vocês considerem importantes, principalmente quando a empresa está em ascensão. A empresa está em crescimento, vai entrando funcionários novos, né? E aí você nem tem condições de passar todo aquele conhecimento, toda aquela experiência para esses funcionários novos. Mas se você tem um gerenciamento de documentos, um checklist pós-licitação, rapidamente ele vai entender o que aconteceu naquela licitação e qual foi o resultado. Uma informação importante também, já falando da execução contratual, é sobre as notificações, ofícios, todas essas trocas de documentos, ela tem que ser armazenada junto com o contrato, edital e todos os outros documentos da empresa. Então, se você, por exemplo,
tem uma pessoa que operacionaliza o seu sistema dentro da empresa, já tem outra pessoa que cuida do financeiro, eu já tenho outra pessoa que cuida de ata de registro de preço. Então, assim, seria interessante que você tivesse, levasse para dentro da sua empresa essa cultura de armazenamento dos documentos. Ô, Ana, o que acontece? Ó, deixa eu retornar aqui, pessoal. Peço desculpa aí, mas como eu disse no início da live, a Ana ainda tinha passado. Vamos fazer a live? Eu falei, não, com certeza. Eu tive que ter um intervalo, porque eu tinha que falar com o cliente, é um processo de valores expressivos aí, eu não posso deixar o cliente na mão. E eu quero fazer uma correção desde já aqui, porque eu já comecei reclamando do pregoeiro por continuar o pregão. Não, o estado do Mato Grosso, ele tem um horário diferente do nosso. Aqui é meio-dia 22. É verdade. Lá não é. Então, o que ele vai fazer? Quando lá for meio-dia, aqui às 13 horas, ele vai parar. Então, assim, corrigindo a falha, quando a gente falha, tem que corrigir essa falha. Tem que corrigir que foi um erro meu. Então, vai parar aí o pregão, até porque eu tenho outros compromissos. Hoje, só para completar, que hoje faz somente 14 anos que eu sou casado e eu vou almoçar com a minha esposa. Que gracinha! Tem que almoçar mesmo. Um restaurante bem chique. E pode beber uma taça de vinho, viu? Não, eu participando do pregão aqui, eu tava aqui, meu Deus, esse pregão vai varar direto e eu não vou poder ir almoçar, porque o cliente contratou, né? Mas ele ligou para mudar as estratégias. Isso acontece, Ana, a gente estava atuando com software também aqui, ele falou para parar, não vamos usar mais o software, nós mudamos a estratégia a partir dos próximos itens, dos próximos grupos, e é isso aí. Aqui a gente se adapta conforme a necessidade do cliente. E voltando àquela parte, falando do funcionário, não que eu me perdi, mas eu estava falando algo e preocupado com a situação aqui do pregão. Sim. E assim, a gente às vezes fala, Ana, de ter funcionário para isso, funcionário para aquilo, mas a gente não pode se esquecer que isso acontece comigo depois de muitos anos de atuação. A gente começa no processo praticamente só eu e eu mesmo, né? Eu e eu mesmo. Sim. Então, nós somos equipe, nós somos responsáveis por tudo isso. Claro que eu escutei até a doutora Ana esses dias e foi através da doutora Ana que eu puxei mais 2 contratações aqui, porque eu tenho trabalhado muito aí, focado nesse atendimento desses clientes, isso, aquilo, e alunos, e a Ana falou, você precisa delegar mais, você precisa ter mais funcionário aí, e trouxe mais 2 meninas que vão me ajudar nessa parte para tirar um pouco dessa carga, que daí é a gestão de funcionários, né? E quando a gente consegue definir muito bem isso na empresa, e ainda que nós não somos, eu vou falar, não somos modelo ainda não, mas a gente está melhorando a cada dia. Quando consegue fazer essa definição, o fardo fica mais leve para todo mundo. Claro que a responsabilidade do empresário, essa nunca vai deixar de existir, e é ele que faz o negócio acontecer. Só que você conseguindo delegar mais, você consegue até ter mais ideias para crescer a tua empresa, né? Porque você não está limitado àquilo. Mas o mais importante para mim ainda, Ana, que as pessoas não dão importância, os empresários principalmente, é ter um bom administrador, uma boa pessoa de gestão na empresa. Por quê? Geralmente, igual quem me acompanha sabe que eu sou acelerado, mal respiro para falar, focado, trabalho, pregão, corre, falando com vocês. Vou mostrar de novo aqui, ó. A disputa está acontecendo, pessoal. O tempo real. Olha aqui ó, o dia, ó. Cadê o dia? Deixa eu pegar aqui embaixo, ó. Ó, tá aqui a data, não sei se dá para ver. Então, 19. A gente participa. Então, com essa acelerado que eu sou, o empresário, geralmente, o comercial, ele é muito assim, né? Então, você precisa de uma pessoa que põe você mais segura, fala assim, ó, calma, essa parte é comigo. Mas isso é o que eu bato muito nessa tecla, e também não gosto de enrolar muito. Quando a pessoa entra em contato e fala, ó, o que você está fazendo para controlar isso aí? Para ter um bom administração desse fluxo de caixa, dessa entrega. Você está ganhando demais? Olha uma coisa que aconteceu com a gente. Ó. Eu ganhei muito pregão e não pensei na hora de captar dinheiro, de entregar isso. Como que eu vou entregar? Vou fazer parcerias. Essas parcerias têm que ser negociadas antes de ganhar o pregão. Porque depois que você ganha, o que eu fazia? Eu ganhava, colocava o processo aqui, o contrato, ia bater na empresa lá, tentar, que é o que a gente mais vê, negociar. Não, no meu ponto de vista, eu falo que não funciona. Isso aí tem que ser negociado antes
E a partir do momento que eu entendi tudo isso, aí nós tivemos esse crescimento, que hoje o crescimento nosso não é só a nível, vamos falar, no estado do Paraná ou Londrina. Nós somos conhecidos no Brasil todo pelo trabalho que a gente faz. Hoje, clientes buscam o nosso trabalho para atuar em pregão de 44 milhões, que é no caso de hoje, duas, 3 semanas atrás, os dois pregões... Uma puta responsabilidade, né? Demais, demais. Duas, 3 semanas atrás, os dois pregões era de 100 milhões, você entendeu? Um deles a gente conseguiu até arrematar, somando os dois dava isso, um deles a gente conseguiu arrematar. Os preços não estão muito bons, estão bem baixos, mas o que eu falo assim, até comentei com você, acho que foi ontem, nós aqui, graças ao trabalho que a gente faz diariamente, a gente não tem sido, não estamos sendo desclassificados por documentação. Por quê? Porque a gente trabalha em cima do edital. Agora, quando que a gente não ganha pregão? Preço? Preço não tem o que fazer, né? Preço realmente, aí tem que analisar se esse preço está sendo exequível ou não, se esse pessoal vai conseguir entregar, ou se esse pessoal que está dando lance tem documentação compatível com a... Porque eu imagino que uma licitação de 44 milhões tem uma qualificação técnica específica, né? Isso tudo precisa ser observado, e daí porque eu acho importantíssimo tanto a experiência de quem está operacionalizando para poder ter uma sacada rápida e aí saber os riscos que corre ou não, e também a importância. Acredita? Comigo fazem assim também, viu, Ana? Voltou. Eu tento colocar no modo avião, mas da última vez que eu coloquei, parece que a internet não ficou boa. Então, eu não estou colocando mais. E aí, como eu estava dizendo, a importância também dessa casadinha com assessoria jurídica para analisar os documentos das concorrentes. Eu acabei de receber aqui no meu Drive uma porrada de documentos, ou seja, vou passar a tarde fazendo análise de edital e de documentação de concorrente, porque muitas vezes, Éder, é a estratégia que você disse aí, ó. Mantém o valor, né? Mesmo não sendo o menor preço naquele momento, e vamos tentar, por meio de outras estratégias, chegar ali, né, no nosso cliente, que é o próximo, ou o segundo, ou o terceiro colocado. Eu acho importantíssimo também a gente saber, Éder, até que nível a gente arrisca, né? Ana, nesse pregão mesmo, nós tínhamos ideia de ficar bem classificado e arrematar alguns lotes. Só que os preços estão muito abaixo. Então, o próprio cliente nosso disse que os preços são inexequíveis. Então, nós mudamos a estratégia de não ter muita redução, ficar melhor classificado e depois bater em cima da documentação. Por quê? Porque a documentação exigida, ela é chata devido até o valor. E outra coisa, não é SRP, é um pregão eletrônico mesmo, Ana. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Olha só o valor de cada item. Muito esse aqui é o valor a disputa, 2 milhões, 4 milhões, ó. Somando esses itens aqui, ó, ele vai dar por volta... Isso porque o pregão, ele tem... peraí, deixa eu voltar. Ele tem 26 grupos, nós estamos participando somente de 14. E de 14 grupos, a disputa inicial lá pelos valores foi por volta de 44 milhões, só que já estão fazendo aquela doação, modo aberto, né, Ana? Modo aberto. Complementando até aqui, ó. Gente, aqui é dica toda hora. Veja bem, o Éder disse que são 28, né? 26 itens, mas a empresa só está participando de 14. Isso também é uma estratégia, gente. Isso é uma estratégia. Eu não preciso ir para a licitação e participar de todos os itens, de todos os lotes. Eu posso participar de um lote e ganhar feliz aquele lote, né? Trabalhar ali na competição daquele lote e tá tudo certo, né? Eu acho que a gente tem que saber também até onde a gente alcança. Até onde eu consigo, né, entregar como êxito, sem aquela questão de loucura, de aventura ao extremo, assim. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que a gente tem que analisar tudo com muito detalhe. Eu consigo investir? Quanto que eu consigo investir? Vamos focar nesses lotes aqui que são melhores, né, que a gente consegue atender, que a gente já tem uma experiência. Então, assim, isso também é parte do gerenciamento empresarial.
E somando uma questão também, Éder, só para a gente finalizar, porque essa live a gente prometeu que não ia ser longa, uma coisa muito importante que eu tenho falado muito é a questão da análise de edital pelos responsáveis técnicos da empresa, que não substitui a análise jurídica, né? Muitas vezes as empresas entregam o edital para a assessoria jurídica e falam, olha, eu quero que você faça uma análise, veja para mim, ok, eu vou fazer a análise jurídica, mas a análise técnica aí, conforme, né, se é farmacêutico, se é médico, se é engenharia, se é software, o que for, é uma análise que a empresa, por meio do seu responsável técnico, tem que fazer. Isso não substitui a análise jurídica. Por quê? Porque a empresa que possui aquela expertise naquela área... É claro que quando a gente assessora uma empresa há muitos anos, como eu tenho algumas empresas nesse sentido, eu vou aprendendo um pouco, né? Então, eu não vou me tornar nenhuma engenheira, mas, assim, um pouco de engenharia eu vou captando ali. A gente acaba aprendendo. A gente acaba aprendendo. Eu também, eu atuei para alguns clientes durante 3 anos. Você acaba entendendo do preço dele. Deixa eu ver aqui, que tem um grupo aqui que nós vamos arrematar. Ó, o grupo 17 arrematamos, Ana. Parabéns! O grupo 17 arrematamos. Deixa eu confirmar. Você vê que aqui é tudo ao vivo, né? Não tem enrolação. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ver aqui, Ana. É isso mesmo. Tá, vamos lá. Vamos lá que eu estava dando lance agora há pouco em um aqui, falando com você e digitando. Pode continuar, Ana, que eu até me perdi aqui. Você está emocionado, não tá? É aniversário de casamento, é aniversário do seu pai, o pregão de 44 milhões. É uma loucura, gente. E aí a importância que eu estava falando para vocês dessa análise técnica da empresa, principalmente com relação à qualificação técnica, né? Que é a preparação para a licitação. Então, essa qualificação técnica, principalmente de algumas áreas bem mais complexas, eu sempre deixo bem claro para os clientes. Essa análise tem que ser feita por mim e também por um técnico da sua empresa, né? Que saiba interpretar uma CAT, um RRT, um ART e por aí vai, né? Tem até um comentário aqui, ó. Especificação técnica é a função da empresa, até para eventuais pedidos de esclarecimento, portanto, deve ter uma boa comunicação com a assessoria jurídica. Perfeito, Augusto. Inclusive, isso é uma das minhas cláusulas de contrato, Éder. Quando eu encaminho proposta, eu falo que essa comunicação e essa proximidade é fundamental para o bom desempenho do meu trabalho e dos resultados da empresa, né? Sim. Nós vamos encerrar. Suas observações finais. Pessoal, hoje, desculpa aí pela minha ausência até mesmo nessa live aqui, mas é legal para vocês acompanharem. O que eu gosto de mostrar muito, eu falo para a Ana, é o nosso dia a dia. Aqui não tem enrolação, não é simulação, né? Aqui não tem simulação, nada, vou falar aqui, Ana, nada contra quem faz simulação, até porque a pessoa mostra, às vezes, uma simulação que ela não faz a parte operacional que a gente faz, nada contra, mas eu gosto de deixar claro que o nosso formato aqui é faca na caveira, é mostrar a realidade, ó. Estou participando de um puta de um pregão e ao mesmo tempo fazendo a live, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e arrematando o item aqui, um dos itens. São vários itens. E mandando mensagem para a esposa falando que vai atrasar. Tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu quero agradecer vocês que entendem até e compreendem esse lado nosso. E lembrando aqui, sexta-feira tem outra live, se eu não me engano, ao meio-dia, né, Ana? Sexta-feira tem outra live ao meio-dia e a gente vai falar sobre o que é ser um licitante de sucesso, já que a gente tem falado um mês sobre isso. O que é ser um licitante de sucesso? Qual jornada você tem que percorrer? Então, a gente vai falar sobre isso na sexta-feira ao meio-dia. Combinado? Também nós vamos falar sobre a semana, né, que começa a maratona do licitante, que você vai encontrar ali. E é isso aí, vocês vão vão aprender como viver nessa loucura que a gente vive, mas uma loucura que para mim faz muito bem, eu gosto muito do que eu faço e completa agora 11 anos desse trabalho diário. Mas é isso aí, Ana, agradeço a todos aí, até, deixa eu ver aqui, sexta-feira ao meio-dia. Isso, obrigada, pessoal.
Se você está assistindo essa live no IGTV, deixa seu comentário aqui pra gente, tá? E também quero dizer que se você ainda não está inscrito na maratona, o link está na minha bio, está na bio do Éder. E aí você já vai ter automaticamente acesso ao nosso canal privado no Telegram. Não é um canal aberto. Já tem um monte de desafio lá para vocês, que eu coloco desafio lá quase que todos os dias, para a gente exercitar alguns aspectos práticos da licitação para licitantes. Então, um abraço. Até mais, Éder. Obrigada. Tchau, tchau.